Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de fraternidade, de amizade, que a esta casa, todos comunicam. Falar sobre privações voluntárias, mortificações, para o espírita, isso é um tema já muito conhecido. Nós aprendemos aqui na casa que não sofremos proibições, nem esse tipo de necessidade. Mas para aqueles que vêm de outras religiões e que ouviram e veem através de filmes, de histórias, essa questão das privações é muito importante esse estudo para esclarecermos, colocarmos uma luz sobre essas questões que em muitos lugares ainda é tida como verdade. Primeiro vamos retornar lá na Idade Média, onde dizia-se que a alma era coisa de Deus e o corpo do diabo. No momento que se dizia isso, criou-se um hiato irreconciliável por muito tempo entre a alma e o corpo. O que é o hiato? Essa separação. A alma é coisa de Deus, o corpo é coisa do diabo. E todos os sentimentos ruins que a pessoa tem é originária de quem? Do corpo. Porque o corpo é do diabo. Logo vem a ideia de a carne é fraca. Essa questão vem daí. Porque era a alma coisa de Deus e o corpo coisa do diabo. Todos os meus pensamentos ruins, sentimentos ruins vêm do corpo. Logo o corpo, a carne, ela é fraca. Então, quando a criatura cometia um ato considerado peccatum, ou seja, em desacordo com a lei de Deus, e com esse ato ela se arrependia, ela tinha o arrependimento. E quando você tem o arrependimento, vem aquela sensação de culpa, de estou em dívida com a lei de Deus, porque cometi um ato contrário à lei de Deus. Para a criatura se liberar desta culpa, ela precisava remir o seu pecado. Como é que ela ia fazer para a remissão do seu pecado? Expiar, pagar o seu pecado. Seria através de um sofrimento. A única maneira que se entendia se liberar dessa culpa é através do sofrimento. Mas o sofrimento de quem? Do autor da culpa. Quem é o autor da culpa? A alma ou o corpo? Foi errado? Então foi o corpo. Então o corpo vai ser torturado, vai entrar em sofrimento para que, daquela maneira, a criatura sinta-se liberada daquela culpa, daquela sensação de remorso. Então, era a maneira como se tinha as expiações através da tortura do corpo para se liberar de um ato contrário à lei de Deus. Então, se a minha mão, se eu furto um objeto que não me pertence, e após esse ato, eu, nas minhas reflexões, entendo que eu errei, que eu fui contrário à lei de Deus de me apropriar de um objeto que não me pertencia, eu entro no processo de arrependimento, sinto a culpa. Preciso me liberar. Como é que eu faço para apagar e apagar aquilo da memória e me sentir quite com Deus? Bem, eu vou colocar um sofrimento no autor. Quem foi o autor de pegar o objeto? A minha mão. Então, a minha mão ia entrar em sofrimento, eu ia torturar e machucar a minha mão, para ela aprender a não pegar mais o objeto. Então, quando o meu corpo desejava algo proibido, todo esse corpo tinha que ser martirizado para ele aprender a não sentir desejo pelo que é proibido. Daí nós vemos esses filmes dessas pessoas se martirizando para expiar as suas culpas, os seus arrependimentos. Ora, podemos perguntar, quando colocamos o corpo em sofrimento, nos tornamos melhores? Nos tornamos menos maliciosos, mais caridosos, mais amigos, menos imperfeitos? Não. Não nos tornamos melhores. Então, logo, não é a carne que é fraca, é o espírito que ainda é
frágil diante das resoluções que ele tem na vida, dos deveres que ele tem que cumprir na vida. Na realidade, então, não é a carne que é fraca, é o espírito que ainda se encontra fragilizado diante das suas situações que ele tem que decidir de uma outra maneira. Então, não há por que eu martirizar esse corpo. Bem, com o progresso, né, do pensamento humano, chegou-se um momento já previsto por Jesus, que é o advento do Espiritismo, onde iria, né, trazer todas essas questões e esclarecer-nos, né, a luz, nos consolar através da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela vem, na realidade, nos explicar que o corpo e o espírito, um precisa do outro. Né? Eles não são alguma coisa tão separada. O espírito é o Senhor, é o detentor, é o soberano, e o corpo é o executor da ordem do desejo desse espírito. Porém, eles estão interligados. Mente sã, espírito sã, corpo são. Por isso, tudo que afeta ao meu espírito, que o desequilibra, vai ser afetado quem? O meu corpo físico. Da mesma forma que o meu corpo físico estando mal, o meu espírito também poderá vir a sentir esse desequilíbrio. Não é que eu vou estar com uma dor abdominal fortíssima, uma dor na cabeça, e eu estou com a mesma sensação que eu tenho quando eu não tenho dor nenhuma? Não. Você vê que um influencia o outro. Mas temos que entender que o soberano é o espírito. O espírito, ele é, né, na realidade, a alma é prisioneira de um corpo numa encarnação. A doutrina espírita nos ensina que para virmos numa reencarnação, virmos ao planeta Terra, cada um de nós cumprir aqui as suas lições, os seus processos educacionais, aquilo que tem que resolver com a sua vida de aprendizado, precisa de quê? O espírito para viver na matéria. Ele precisa de um corpo físico. Não é que o espírito é viver numa matéria, atuar na matéria se ele é espírito. Nós precisamos dele ser materializado. Então, ele ser aprisionado num corpo físico. E esse corpo físico a gente passa a agradecer a misericórdia divina pela oportunidade de tê-lo. Porque só com esse corpo físico, meu espírito pôde vir à Terra, numa reencarnação, para o seu aprendizado, enfim, para as suas lutas necessárias. E vamos entendendo que a misericórdia nos oferece esse corpo, e nós nos tornamos o que desse corpo? Depositários. Somos depositários, não é minha propriedade, eu sou depositário desse corpo. Eu tenho que devolver esse corpo, né, quando eu sou depositário de alguma coisa, né, de um bem, eu tenho por obrigação do depositário a restituição do bem dentro da sua integralidade. Então, olha a minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com esse corpo. Eu sou depositário. Ele é meu? Ele é meu para o meu uso. Eu posso usufruir dele, mas não é minha propriedade. Sou depositária dele. Então, olha a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo físico. Então, Kardec pergunta lá na questão 720, se são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação. Os espíritos responderam, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Ou seja, privar o corpo, privação voluntária, o que a gente pode imaginar? Privar o corpo de se alimentar através de jejuns prolongados, ficar sem dormir, se submeter o corpo a situações climáticas não possíveis. É quando a pessoa não faz a higienização no corpo através de promessas, aquelas várias promessas que a gente já ouviu falar, de privar o corpo das suas necessidades, visando ter mérito aos olhos de Deus. Qual é o mérito? É quando você se priva, sim, voluntariamente, mas aquela privação, alguém vai ser beneficiado. Eu, quando deixo de comer, alguém está se beneficiando? Quando eu deixo de dormir para fazer lá um processo de vigília, alguém está sendo beneficiado? Bem,
Olha a diferença. Eu deixar de dormir para ir no hospital ou na casa de alguém ou de um enfermo e cuidar dele durante a noite. Alguém foi beneficiado? Foi. Então eu cometi uma privação de uma necessidade do meu corpo, beneficiando uma outra pessoa. Quando eu alimento menos, porque eu preciso dividir o meu alimento com quem não tenha, eu estou beneficiando alguém nesse meu jejum? Estou. Olha a diferença. Então é quando a gente entende que a gente se priva, mas aos olhos de Deus, mérito apenas se tem alguém beneficiado. Porque se não é para ser mais caridoso e misericordioso com o outro, não serviu de nada. É egoísmo. Então a gente vai lembrar lá de Jesus falando em Mateus. O que Jesus nos diz? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Então é misericórdia para com o outro e não sacrifício. Então Kardec, ele vai lhe dar toda uma questão sobre lei de conservação. Esse capítulo, a gente entra no capítulo de lei de conservação do Livro dos Espíritos. Que a primeira questão é: a lei de conservação obriga, olha a palavra, obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Impossível é o trabalho. Então, os espíritos são muito claros. Qual é o objetivo do corpo? A lei de trabalho. Então, é quando nós começamos a entender que nós temos obrigação de prover as necessidades do corpo. Quais são as necessidades do corpo? Ele tem que dormir, ele tem que se higienizar, ele tem que ser cuidado, alimentado, ele tem que ser hidratado, ele tem que ter atividades físicas, isso tudo é cuidar de corpo. Tudo isso é cuidar do corpo. Faz parte da lei de conservação. Mas qual o objetivo? É o trabalho. Então, nós não vivemos e não trabalhamos para o corpo. Nós trabalhamos, nós vivemos, né? E nós usamos o corpo para o trabalho. Então, é diferente. Eu não vivo para o corpo. Eu não trabalho para o corpo. Eu mantenho meu corpo em perfeita organização para melhor desempenhar o trabalho. O que é trabalho? Né, trabalho, quando a gente imagina, trabalho é o quê? Ir lá lavando um tanque de roupa só? Não. Geralmente, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa logo em atividade física desgastante. Eu, como mulher, me lembro logo daquele tanque cheio, não é assim? Mas não é. O trabalho é toda atividade útil, do qual você beneficia alguém alguma coisa. Então, isso é trabalho, atividade útil. Então, a gente tem que começar a botar na nossa cabeça. Então, o nosso corpo físico, ele tem que ser bem cuidado para que melhor ele mantenha o quê? O espírito encarnado. Eu, para continuar viva, no sentido de encarnado, de atuando na matéria, eu preciso de um corpo físico. E nem sempre só de um corpo físico que dure, mas dure com o quê? Com qualidade. Por que adianta? Eu preciso, já que eu sou prisioneiro, essa máquina tem que estar funcionando bem. Então a gente começa a entender que cuidar do corpo é da lei da natureza, é da lei de Deus, cuidar desse corpo, dentro do justo limite. Depois Kardec pergunta aos espíritos se merece censura o homem por procurar o bem-estar, né? E eles respondem, é natural o desejo de bem-estar, Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outro, eu não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, isso, mais uma vez, nos lembra o quê? Dentro do justo limite, né, das leis de Deus, e fora do limite do necessário, que é o abuso. Então, existe o uso e existe, quando sai da lei de Deus, é o quê? E nós entramos na casa de quê? Do abuso. Tem o uso e tem o abuso. Então, o bem-estar, é natural a pessoa buscar o bem-estar? É, claro que é. O ser humano progride intelectualmente para cada vez mais ter o quê? Bem-estar. Que nós traduzimos esse bem-estar por qual outra palavra? Conforto. É natural. Nós não precisamos viver lá no tempo da caverna, não. Nós temos direito a ter conforto.
Foi conseguido custas a quem? Custas sob o sofrimento de alguém? Aí Deus é contrário. Mas se não foi, é lícito o bem-estar, esse conforto. Vejamos bem, antigamente, para nós termos água lá nas casas, a pessoa tinha que buscar a água lá numa lata, lá num determinado canto, lá no rio, numa represa, lá num açude, não era assim? Trazia água de um poço da casa de alguém, ou nas próprias casas começaram a ter poço, já foi melhorando. Hoje em dia nós temos água encanada. Isso é conforto. É justo esse merecimento? Esse bem-estar? É. Antigamente tinha que se ler lá com uma lamparina, fazia tudo com luz de vela, aqueles ferros pesados, né? Se usava aqueles ferros só para segurar os ferros, a pessoa já ficava com o braço bonito, torneado. Hoje em dia, já deveria nem existir o ferro. Eu já sou a favor que as roupas já saíssem da máquina direto para o armário, né? Dançando. Mas a gente vai chegar lá. Então vai percebendo que isso tudo é bem-estar. Para que esse bem-estar? Contanto que ele não te afrouxe as forças físicas nem mentais. Então é aquela criatura que trabalhou e conseguiu condições de ter o conforto. Para que esse conforto? O objetivo da vida dela era ter conforto por conforto? Nada mais? Aí ela não se explica. Aí aquele conforto, aquele excesso de bem-estar vai aprisioná-la igual o passarinho da gaiola dourada, trancado em casa. Então é a criatura que sai do carro, entra em casa, encosta na almofada, liga lá o controle remoto, vê a televisão, chama alguém para trazer uma comida, né? O outro troca a roupa dele, não faz nada. Aí você começa a pensar, o que isso vai acontecer com a criatura, esse excesso de conforto? Vai ficar obesa, né? Inclusive, não podemos deixar, nosso problema atual de obesidade é o excesso de quê? De conforto. Nossa obesidade hoje em dia é excesso de conforto. Nós não tínhamos essas questões. Então, cada vez menos, estamos fazendo menos atividade física, exercitando menos esse corpo e ingerindo o mesmo número lá de questões calóricas. Realmente a criatura andava mais, subia escada, né, fazia atividade doméstica, isso tudo fazendo pelo bem-estar, e a criatura, de vez de usar esse tempo que o bem-estar lhe proporciona para outra coisa, não, ela usa esse tempo para paralisar. É isso que está fazendo mal. É que traz um resultado negativo. Então a criatura fica vendo aquela televisão passar aqueles desenhos, não para ler, não estuda, não reflete. Então, aquele bem-estar excessivo causa o quê? Paz, de tônus físico e de tônus mental. Então, quando a gente começa a entender qual o objetivo da minha vida, é lícito eu ter o bem-estar, ter conforto? Sim. Dentro do justo limite, do uso, dentro da lei de Deus. Toda vez que exceder, que extrapolar, vira o abuso, e o abuso sempre nos faz mal. A questão de abstenção de certos alimentos. Quando Kardec pergunta se é racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos. Tem vários povos que têm prescrições alimentares. E eles respondem, permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, com fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem em suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Interdizer um alimento por vários povos tem vários motivos. Tem questões dietéticas, questões de higiene e questões econômicas e culturais de um determinado povo. São vários os povos que têm proibições alimentares. Nós trouxemos dois para lembrarmos os alimentos halal, que são prescrições que se encontram no livro Alcorão. Então, todos do islamismo, alguns alimentos não são permitidos. Eles só podem, o Islã, né, quem pertence à região do Islã, os islamitas, eles só podem utilizar alimentos halal, alimentos permitidos dentro do livro Alcorão. Por quê? Eles foram
preparados. A carne sofreu um abate de uma determinada maneira. Existe uma forma de se abater a carne, de se preparar a carne para o consumo daquele que vem da religião do Islã. Então chama alimento permitido halal. Ele tem inclusive um símbolo. Alguém da religião islamita, quando vai comprar um alimento, eles só compram naquele grupo deles e tem um determinado símbolo que eles reconhecem. É o símbolo de alimento halal, alimento permitido. E entre a religião judaica, nós temos o alimento kosher. Né? Os judeus só comem determinados alimentos que são alimentos kosher, alimentos permitidos que estão dentro da prescrição do Antigo Testamento. Então, eles só comem alguns alimentos, não são todos os mamíferos, não são todos os peixes. Então, eles têm uma série de prescrições. Essa questão da abstenção de alimentos, lá no Antigo Testamento, isso é antigo, né? Antigo Testamento é antigo mesmo. Está lá no 3º livro da lei, né, da Torá, no Levítico, no capítulo 11, estão todas as prescrições que, segundo o relato bíblico, Deus fala a Moisés e a Arão toda a proibição sobre alguns alimentos. Então, está lá toda a proibição. O que aconteceu nisso? Nós temos que entender que isso, às vezes as pessoas falam, mas lá no Antigo Testamento é a voz de Deus. Bem, o Antigo Testamento é um repositório de sabedoria que pertence ao povo judaico. Olha bem, antes da chegada de Jesus. Vamos entender uma questão cultural de Moisés retirando aquele povo escravo do Egito e tendo que conduzir aquele povo por 40 anos no deserto, precisando salvaguardar-lhes o quê? A saúde. Como é que se vai, né, uma questão de higiene morando no deserto, se comer qualquer alimento? É possível? Não. Então, naquele momento, né, Moisés, para dar mais ênfase, mais autoridade e as suas leis, Moisés era um legislador, né? Moisés era um legislador, ele precisava conduzir aquele povo. Então, ele recebe, no deserto, ele recebe lá os 10 mandamentos, que é a lei divina. Nós chamamos os 10 mandamentos o quê? O decálogo. Essa é a lei divina, é a lei moral. O decálogo, esse é eterno, nunca vai passar, né? Mas junto com o decálogo, o que Moisés, para conduzir aquele povo, ele precisava, para conduzir um povo rebelde, truculento, no deserto, criar regras de acordo com a necessidade daquele povo. Regras, muitas vezes, o quê? Severas. Ele era um legislador. Foram mais 650 prescrições que estão no Levítico. 650 proibições. E o que aconteceu naquela panela? Junto com a lei divina, juntou-se a lei de Moisés, que é uma lei o quê? Uma lei humana, temporal, só para aquele momento e de acordo com aquele povo. Então, quando você junta uma lei divina com uma lei humana e dá chancela, ou seja, fala que aquela lei também é divina, todo mundo tem o quê? Medo. Ainda mais quem era apresentado ali era um Deus terrível. Era necessário aquele Deus terrível para conduzir aquele povo. Eles se imiscuíam naquelas tribos no deserto. Então, vocês imaginam, para a gente viver num condomínio hoje, pouquíssimos apartamentos, é complicado. Você imagina todo mundo junto em tendas. Era necessário leis severas. Só que foi chamado de tudo divino, mas não é. Então, essa questão das prescrições é para o povo judaico. Até hoje, os judeus ortodoxos usam e respeitam as suas prescrições alimentares, sobre dias de semana, eles são regulados quanto às questões sexuais, eles têm regulamento sobre a questão de criação de filhos, sobre maneiras de se vestir, enfim. O judeu ortodoxo obedece a todas elas. O judeu ortodoxo. Vamos entender isso, com todo respeito. O que acontece depois? A chegada de Jesus naquele povo. Quando ele lá em Mateus, né, com as bem-aventuranças, ele diz o quê?
Quando perguntam para ele, o senhor veio destruir a lei e os profetas? Porque tudo ele questionava. Ué, o sábado foi feito para o homem foi feito para o sábado? É o que entra na boca do homem que suja ou o que sai da boca que procede do coração? Então ele começa a questionar. Então perguntaram para ele, você veio destruir a lei e os profetas? Ou seja, todas essas prescrições? Ele falou, não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, eu vim cumprir a lei. Que lei? A lei de Moisés, que é humana, todas essas preocupações, essas prescrições humanas, ou a lei divina, o decálogo? Veio dar cumprimento à lei divina. A outra, não. Então, é quando ele fala lá, que os fariseus perguntaram para ele, né? O que ele estava fazendo? Ele estava contrariando a ordem dos anciões. O que ele falou para os fariseus? Repetiu o que Isaías disse. Hipócritas. Bem profetizou Isaías. Vocês me honram pelos lábios, mas não pelo coração. Criam prescrições humanas. Ou seja, os fariseus interpretaram tudo de acordo com a necessidade dele lá. Transformaram, adulteraram todas aquelas situações. Então, quando questionam Jesus, Jesus chama a multidão e fala, fiquem sabendo, o que contamina o homem? Não é o que entra pela boca, e sim o que sai da sua boca, porque procede do seu coração, procede dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E os fariseus naquela hora não gostaram, né? E os discípulos falaram para Jesus, olha, eles não gostaram do que o Senhor falou. E Jesus continuou, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Ou seja, tudo que não for de acordo com a lei divina não ficará. Foi a promessa dele. Então, onde ele vai dizer o seguinte, vamos limpar tudo isso aqui que não é lei divina. Vamos ficar com a lei divina. E essa questão, né, dessas leis, elas, nós vamos ver por diversas vezes essa problemática da lei, dessa lei mosaica com a lei divina. O próprio Paulo, quando ele, fariseu, homem da lei judaica, abre mão de todos aqueles preceitos para viver a lei do Cristo, ele entra em conflito lá com Pedro e com Filipe, porque os outros vinham de organização judaica que não estavam abrindo mão. Naquela época, Paulo questionava, não só sobre a questão desses alimentos, mas a questão da circuncisão, a questão dos dias. Paulo era contra completamente aquilo. Ele falou, nós vamos viver para o Cristo. Então, é a lei de Jesus. Então, existe, antes de Jesus, que é o Antigo Testamento, e com chegada do Cristo, o Novo Testamento é a libertação, somente a lei divina. O que falam para ele? Qual é o maior mandamento dentro desses todos? O que ele diz? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, ele resume. Aí está toda a lei e os profetas. Para que serve o restante? Para confirmar que a lei é lei de amor. Então, nós vamos ver a grandeza, né, desse espírito Paulo contrariando. E Pedro, um judeu convicto, apesar, né, da convivência com Cristo, naquele momento que é passado em Atos dos Apóstolos, que ele está com vontade de comer, e vão lhe preparar a comida, e ele tem, né, um êxtase, mais ou menos, o céu lhe abre, e ele vê, vindo do céu, como se fosse um vaso, um lençol atado em 4 pontas, descendo. E quando esse lençol se abre, dentro desse lençol encontram-se todos os tipos de quadrúpedes, as aves e os peixes. E escutou a voz, Pedro, mata e come. Ele se negou. Eu não como esse tipo de alimento. Pelas prescrições ele não podia. Isso é um alimento comum. Então foi que a voz de novo falou, Pedro, mata e come, e não chame de comum, né? Porque na realidade, o puro e impuro não existe, porque tudo procede de Deus. Se tudo procede de Deus, tudo é divino.
Então o domingo não é mais divino do que a quinta-feira nem a terça, porque todos os dias são do Senhor. Uma parte do corpo não é mais divina do que a outra. Nenhum alimento mais puro ou mais impuro em relação ao outro. Se nós entendermos que tudo provém de Deus. Então, foi uma passagem assim muito bonita para elucidar a todos nós. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Deus purificou tudo. Bem, mais uma questão, Kardec pergunta se a alimentação animal com relação ao homem é contrária à lei da natureza. Questão da alimentação animal. Comer carne, não comer carne, essa dúvida que todo mundo vive. Os espíritos responderam, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. O homem tem que se alimentar conforme reclame a sua constituição. Olha só, é a questão do bom senso. Vamos imaginar um estivador, lá no cais do porto, o esforço que ele necessita, né, de que corpo físico ele precisa, e um escritor. As necessidades são as mesmas, em termos de proteína, de carboidrato, são as mesmas necessidades, um escritor, um estivador? Não. É uma questão de bom senso. Aquele homem que usa o corpo físico e tem um gasto de energia superabundante, ele precisa de uma alimentação, vamos dizer, mais fortalecida. É uma questão de bom senso. E perguntaram para o Chico Xavier. Está lá no livro Chico Emmanuel, perguntaram para ele se ele comia carne, se não comia carne, no livro Chico Emmanuel. Ele falou assim, olha, e se eu não comer carne, eu fico doente. Para quem gosta de dizer que o Chico vivia de folha, olha só. Mas aí ele complementa, não vou comer carne como se eu fosse uma fera na mesa, mas devo me alimentar. O meu corpo exige esse tipo de alimento proteico. Certamente Chico devia comer igual um passarinho, né? Pelo corpo dele. Mas eu acho que ele coloca essas coisas meio para a gente entender que nós precisamos humanizar, né? Ele sempre fala em humanizar a doutrina espírita. Nós somos seres humanos. Nem anjos, nem demônios. Nós estamos nos humanizando. Uns ainda têm necessidade, que continuem com essas necessidades. O importante é a criatura fazer aquilo em paz. Aí comer lá a sua carne, come a sua carne. Né? Então, na realidade, conforme nós vamos evoluindo, vamos deixar de comer alguns alimentos por compreensão, por saber que eles nos fazem mal. Não por proibição religiosa. A proibição religiosa seria um retrocesso em nossas vidas. Né? Proibir por quê? O espírita sabe que não existe proibição. O espírita tem que entender isso, não tem proibição. Ah, está pecado, está certo. Ele tem que vencer, ele tem que raciocinar, ele tem que refletir. Qual o objetivo? Para que aquilo serve para ele? O que aquilo vai fazer bem ou vai fazer mal? É ele com ele mesmo. Nós não temos uma regra. É muito mais danoso chegarmos aqui com o estômago lotado do que comer um pedaço de carne. A gente vai chegar lotado aqui para o trabalho. O trabalho, eu preciso estar concentrada no trabalho. Se eu comer muito, o que acontece? Vai me dar sono. É uma lei orgânica do próprio organismo. Né? Toda a minha estrutura do organismo vai se concentrar no processo digestório. É isso que vai acontecer. Então, o espírita ele tem que entender que ele precisa se educar para que a sobriedade lhe faça parte da vida. Então, ele vai ser sóbrio no comer, no beber, no falar, sóbrio no pensar. Isso tudo por processo de quê? De educação, não mais de proibição. Então, quando ele começa a entender, olha, eu sou responsável. Sou responsável por aquilo que eu coloco dentro do meu organismo. Né? Atualmente se fala, o seu organismo é aquilo que você come, ué. É lógico que tem que ser. É a consequência dos seus alimentos. As suas artérias são das suas escolhas. Tá? Vontade, ainda mais nós sabemos, vontade é uma coisa que dá
e é educada. Ela vai passar, não sei, mas que ela vai ter que ser educada. Quando o médico coloca lá uma situação, no instantinho a gente aprende. Não aprende a fazer rigores dietéticos? Com o objetivo de sobrevivência. Então a gente vai desde já, para que eu preciso disso? Preciso tanto disso? Então, a gente vai começando a realmente ter responsabilidade pelo que se coloca, né, no sentido de manter esse corpo, essa máquina aqui, mais útil por mais tempo e com qualidade. Depois Kardec vem com a questão aqui da mortificação e da mutilação. Mortificar, eu trouxe aqui, ó. Mortificar é macerar, torturar o corpo com penitências para a remissão dos pecados. Então, mortificar são aquelas pessoas que dormiam em camas de prego, chicoteavam o corpo. Certamente já vimos filmes, não é? Colocavam velas, vela derretida pelo corpo, queimando o corpo. Isso tudo eram mortificações. O uso de tecidos como o silício. O silício é um tecido feito do pelo de cabra. Aquilo era usado diretamente sobre o corpo, ou um tamanho de vestimento, ou apenas um cinto. Vocês imaginem. Né? A gente, quando usa uma blusa com um pelinho já um pouco mais grosseiro, a gente fica vermelho, não é? Dá uma vermelhidão, dá uma comichão, a gente começa a coçar, aquilo começa a incomodar. Vocês imaginem usar o silício diretamente na pele e a roupa por cima para esconder, porque eles andavam assim. Né? Aquilo ia martirizando o corpo. Para o corpo o quê? Sofrer. Olha como é que nós já fomos, né, tão masoquistas, né? Tanta necessidade de sofrimento. A gente gosta de sofrer. Você fica pensando assim, nós viemos desse grupo, né? Nós sabemos das reencarnações, a gente não deve ter passado muito longe. Mas quanta coisa a gente ainda faz e sofre feliz. O que é isso, né? Até que a gente vai aprendendo que Deus é Pai de amor, Pai de misericórdia. Ele não quer sacrifício, Ele quer que a gente seja feliz. Não é possível que Deus queira isso. E a mutilação? A mutilação é a perda parcial ou total de um membro de um corpo, através da circuncisão, mutilação genital feminina, retirada de cabelos, unhas e mordidas. Isso tudo era usado. Hoje em dia a gente vê umas mutilações por aí, não vê? Esses espíritos não continuam gostando de se mutilar. Só que agora eles não falam que é para remir pecado, é uma expressão, mas é um processo de mutilação. E Kardec pergunta, o que se deve pensar dessa mortificação e mutilação no corpo dos homens? E os espíritos respondem, ainda mais uma vez, inquiri sempre a vós mesmo, se é útil aquilo de que porventura se trata. Aquilo é útil? Deus não pode agradar do que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável, porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevem para ele a alma. Então, quando a gente começa a perguntar, pensar, refletir, eu privar o meu corpo, viver dentro de uma gruta, sem conforto, viver num claustro, privar o meu corpo de falar, voto do silêncio, dormir numa cama de prego, atravessar pisando em carvões em brasa, macerar o meu corpo com tecidos que machuquem, com chicotes, com tapas. Isso tudo é meritório aos olhos de Deus? O que nós aprendemos? Não. Primeira pergunta, qual é a utilidade disto? Vai beneficiar alguém? É a primeira pergunta que a gente fazer. Não vai beneficiar ninguém. Se não vai beneficiar ninguém, está sendo nocivo a nós. Deus não se agrada de nada que é nocivo, que nos machuque. Portanto, nós começamos a entender que da lei de Deus é a lei de conservação. É prover o nosso corpo de suas necessidades. Oferecer o que o corpo necessita para viver bem. Isso é da lei de Deus. A lei de conservação. Portanto,
todas essas torturas, que não são mais desse século, né? Já estão mais do que caducadas, são contrárias à lei de Deus. Tudo isso é contrário à lei de Deus. E, na realidade, toda vez que eu me machuco, toda vez que eu privo o meu corpo e machuco o meu corpo de forma desnecessária, eu estou cometendo um suicídio, aos poucos. É um tipo de suicídio que a própria criatura está se infligindo. Então, quando a gente começa a lembrar que não há mérito nenhum nessas torturas e que colocar o corpo em sofrimento é um tipo de suicídio. Eu trouxe do capítulo 5, uma mensagem de um anjo guardião, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Uma mensagem do anjo guardião. Ele diz assim, olha, se desejas um cilício, aplicai-vos em vossa alma, e não no vosso corpo. O cilício, lembra lá que a gente lembrou daquele tecido feito de pelo de cabra. Aplicai na vossa alma, e não no vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lastimardes. Esmagai o vosso amor próprio. Tornai-vos insensível contra a dor da injúria e da calúnia, que é mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Realmente. Porque mais doloroso do que machucar o meu corpo é submeter o meu espírito. Aprender a ouvir uma calúnia, uma humilhação, calado, sem responder ao outro. Sem ficar se lastimando. Sem ficar por aí contando para o outro que está passando por esse sofrimento de calúnia, de abandono, de solidão. Isso é um sofrimento muito maior do que impingido ao corpo. Então é quando a gente pega o nosso orgulho, o nosso amor próprio e se submete à vida, à lei da vida. É quando a gente aprende, né, a se calar. É um processo difícil, mas quando a gente fala assim, meu pai, eu vou aprender a ser uma estação terminal do mal. Esse mal que está chegando a mim vai parar aqui. Eu me submeto à tua vontade, Senhor, porque nada ocorre sem a sua permissão. E às vezes a gente escuta assim, poxa, mas isso que aconteceu na vida de fulano foi uma injustiça. A gente não tem muita mania de falar de injustiça, a gente adora essa palavra, né? Foi injustiça o que eu vivi, foi injustiça o que fulano viveu, foi injustiça aquela situação. E vamos lembrar que a injustiça, ela existe. É do mundo ainda. Nós vivemos num mundo onde existem seres humanos que são injustos. A injustiça existe. Mas não existe a figura do injustiçado. É isso que a gente tem que compreender. Não existe um injustiçado. Porque cada um de nós passará na medida de acordo com aquilo que tem que passar. Nem um fio a mais. Então, a misericórdia divina é justiça absoluta. A injustiça existe, mas a misericórdia divina é justa. O que não existe é a figura do injustiçado. Fulano está fazendo injustiça. É aquela questão de que ele está se comprometendo com a lei, está sendo injusto. Agora, eu que estou sofrendo, eu não sou injustiçada. Eu preciso passar por aquela situação. O escândalo tinha que acontecer. Ai de quem cometeu escândalo. Ai de quem entrou na lei de injustiça. Eu precisava passar. O outro foi só um instrumento da lei. Então é quando a gente começa a entender, olha. Essa é a mortificação do espírito. Entender que nada ocorre sem a permissão de Deus. Nada. É tudo no limite certinho. Nem menos, nem mais. O limite que nós combinamos.
o limite que nós, né, na nossa programação, nos preparamos. Dentro da minha condição de resistência, dentro da minha condição de possibilidade. Então, para que criar mais dor na minha vida, se já existe a dor que eu vou passar como espírito imperfeito, que sou, num país, num planeta ainda de prova e expiação, que não é um planeta de espíritos superiores, é natural que eu venha passar por sofrimentos. Faz parte do meu, como se diz, do meu currículo. Como é que eu vou vir reencarnar no planeta Terra e não sabia que ia passar por dor? Não sabia que ia ter chuva? Reencarnei aqui no Rio de Janeiro, não sabia que ia ter calor? Que espírito sou eu? Eu lá por acaso sou alguma desavisada? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu sabia das condições climáticas do Rio de Janeiro, Ou então veio por engano, não tem engano. Por que não foi reencarnar lá no outro estado, no outro planeta? No outro país, né, no frio, lá na neve? Eu veio para o Rio de Janeiro, sabia que ia encontrar o dengue, encontrar isso aí. Veio achando que a gente ia fazer passeio só em Paquetá, nos anos 60, não é. Então isso estava no nosso currículo. Se já tem todo esse sofrimento, para que eu vou criar mais sofrimento? Vou ficar me machucando com roupa que me machuca, que me aperta? Em nome de quê? Então isso é uma necessidade da criatura, que está mal com ela mesma, quer ficar bem pelo meio mais prático, que ela acredita se resolver, que é o corpo físico. Não vai ser. É quando ela começa a refletir que nós sofremos, nós estamos mal, nós precisamos refletir. É autoconhecimento, conhecer aquilo que está causando esse mal, que o mal meu é uma consequência. Eu não tenho que liberar o mal, eu tenho que entender o que me causa o mal. Tem uma hora que eu tenho que parar e falar, por que eu sofro? Qual é a causa disso? E cada um é que sabe. Cada um é que vai ter que parar, vai ter que refletir, vai ter que ver como é que são os seus atos, como é que está a sua consciência. Porque o comportamento é originário dessa consciência. Como é que está a minha consciência de acordo com a vida, com a lei de Deus? Como é que vai minha consciência? Essa consciência tem se desabrochado, porque quanto mais essa consciência se desabrocha, quanto mais essa consciência desenvolve, as nossas cobranças e necessidades passam a ser outras. Vocês vejam lá, tem criatura que faz e acontece, deve, faz, mata, faz tudo, dorme que nem um bebê, não é que a gente fala? Ronca, baba, nada, acorda. Aí você fala, é o sonho dos justos? É, da justiça dele. E aí? E a gente, quando comete aquele deslize e desassossega e já não dorme direito e pensa aquilo, o que acontece? Nível de consciência, gente. Um ainda está embrutecido, um ainda está lá infantilizado, não se percebeu de nada. Ah, ele é mais feliz? Não, ele não é mais feliz, ele só ainda não cresceu. Ele vai ter que passar por esse processo. Nós já estamos crescendo. Por isso que a gente está aqui com tantas perguntas. Por isso que a gente é tão inadaptado nas questões da vida. Por isso que a gente faz coisas que o mundo faz e ao mesmo tempo a gente não se sente bem. O que é essa inadaptação? A nossa consciência. O mundo está fazendo, meu filho, mas você não está bem dessa maneira. Então a criatura, quando começa a ficar o quê? Inadaptada ao mundo. Ela começa a perceber. E ela vai ter que aprender a quê? A se adaptar. Que ela precisa interagir. Ela não pode se isolar. Ela tem que aprender a conviver com, apesar de, porque Jesus nos ama, apesar de sermos como somos. Então é a hora que a criatura vai pensar, que mérito maior? Machucar-me, mais uma vez? Repetir processo, se hoje eu não machuco o corpo, mas machuco a minha alma? Com sensações de culpa, tudo eu estou errada, me botando para baixo, que eu não sirvo para porcaria nenhuma, que eu sou uma pulga, não sei onde. Isso vai resolver? Não é um outro tipo de machucar-se? Quando a criatura se humilha sem um objetivo de crescimento, qual é o objetivo dela? Se colocar fora do processo de evolução, porque o processo de evolução é processo de crescimento. É quando a criatura começa a dizer, olha, eu tenho que me amar também. Eu tenho que me perdoar por tudo aquilo que eu fiz e que hoje não concordo mais. A partir de agora,
que eu sei uma nova forma de ser, de se comportar, eu vou começar a adaptar-me sobre um padrão, sobre um modelo, que é Jesus. Ainda vamos errar muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes, porque a natureza não dá salto. É natural esse processo de adaptação ao novo padrão. Então é aquela história. Um ato, planta-se um ato, colhe-se um hábito. Planta-se um hábito, colhe um caráter. Planta-se o caráter, recolhe-se um destino. Então o destino ele começa por um ato repetitivo. Um ato, é um processo de reeducação. Então é quando a gente começa a falar assim, eu vou submeter o meu espírito a um processo de reeducação moral. Não há mais por que ter sofrimento. É preciso buscar viver dentro da lei de Deus. E lembremos sempre, encerrando o estudo, da frase de Jesus: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Que sejamos, então, misericordiosos com o mundo, com os outros e com nós mesmos. Misericórdia sempre. Que Jesus nos envolva sempre na sua misericórdia. Muita paz.